Olá, pessoal, seja muito bem-vindo. Chegamos ao último episódio do ano de 2025 e queremos fazer esse agradecimento especial a você que nos acompanhou até aqui. E hoje um episódio Mais do que especial, né? muito mais do que A especial. gente já está emocionado antes de começar a falar aí com essas 2 pessoas extremamente importantes para nós, e tenho certeza que você que está nos assistindo vai se emocionar e também vai se juntar a nós a esta grande causa. Com certeza. E antes de começarmos aqui, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, compartilha, nos acompanhe. 2026 teremos muitas novidades aqui no nosso canal do YouTube. Aguenta coração. Isso aí. E queremos receber com muito carinho aqui conosco o Dr. Marcelo Lemos Vieira da Cunha e também a nossa convidada Kellen Francisca Dias, onde hoje nós vamos estar falando um pouco aí da história da Kellen, para também incentivar muitas vezes você ou algum familiar que já passou ou está passando por isso. Vamos falar da nossa, que é uma causa linda. Dr. Marcelo, então, possui graduação de medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, residência médica em neurocirurgia no Hospital Universitário Evangélico de Curitiba. Também tem título de especialista em neurocirurgia pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, pós-graduação em neuro-oncologia pelo Hospital Sírio-Libanês, mestrado em medicina pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná, coordenador do Departamento de Neuro-Oncologia da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, de 2019 a 2022, presidente da Sociedade Catarinense de Neurocirurgia, biênio 2025-2026, e presidente da Associação de Neuro-Oncologia do Oeste de Santa Catarina, ANOSC. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito bom dia, pessoal. Eu que agradeço o convite, né, de estar aqui falando um pouquinho sobre a nossa causa, digamos assim, nossa bandeira, que estamos levantando aí nos últimos anos em melhor assistência, digamos assim, ao paciente com tumor cerebral. Não só ao paciente, né, que a gente sempre frisa, mas também as familiares também que passam por essa barra, entre aspas, todos juntos, né? Sim. Kellen também 32 anos, mãe da Isabela de 7 anos, casada com o Diego, formada em psicologia e pós-graduada em saúde mental coletiva, marketing digital e mídias sociais. Então atua no meio universitário há 14 anos, paciente oncológica, realizando acompanhamento com a neuro-oncologia e também voluntária da ANOSC. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, ainda mais trazendo relatos da minha situação, no meu caso, né? E ao saber que eu posso ajudar mais casos, mais pacientes a estar buscando as melhores alternativas e, ao mesmo tempo, me sinto muito orgulhosa em fazer parte de forma voluntária da ANOSC, uma associação que é de extrema importância para nossos casos de tumores cerebrais. Isso é Uma maravilha, né? Vocês já perceberam que hoje a coisa aqui vai esquentar, mas de emoção, né? Vai deixar o coração quentinho aí, porque a gente vai ver que existem histórias que nos incentivam a buscar a alternativa, buscar bons profissionais e, acima de tudo, você está aqui hoje, você é a prova viva de que, por mais difícil que foi, valeu a pena e você está aqui. Você é o testemunho disso. E para a gente começar, doutor Marcelo, a gente gostaria primeiro de conhecer um pouquinho da sua história. Por que a neurocirurgia? Por que a neuro-oncologia? O que te motivou, né, a essa especialidade? E conta um pouquinho aí para nós, para a gente poder entrar no assunto aí depois da Kelly, depois, né, de toda a sua trajetória. É, claro. Bom, a gente ingressou na faculdade não faz muito tempo, né? Faz, para do tempo de atrás, mas acho que tudo se dá pelo exemplo. Se você pegar aqui, por que neurocirurgia? Porque nós tínhamos bons líderes, bons exemplos dentro da neurocirurgia, onde eu fiz a minha formação. Quando você entra na formação, você só quer ser médico, né? Você quer fazer, a maioria do pessoal quer para fazer alguma ajuda, um auxílio aí a outra pessoa, mas durante o curso você vai vendo se você tem alguma vocação, algum dom, até um estreitamento maior com um tipo de especialidade. E foi que a gente se encontrou. A gente começa a fazer estágios, mas a neurocirurgia eu diria que foi quase uma paixão à primeira vista, porque ao final já do primeiro ano de faculdade eu já estava, digamos assim,
nessas ligas acadêmicas que incentivam tanto aí o conhecimento extracurricular. A gente sabe que é uma grade curricular genérica, mas a partir do momento que você começa a se encontrar dentro da medicina, você começa a seguir o seu caminho. Então, desde o final do primeiro ano, que ficou na neurocirurgia e nunca mais saiu, né? Foi até o último ano da faculdade e foi quase uma consequência, né? Uma obrigação moral a gente fazer neurocirurgia, porque a gente sempre gostou, ficou apaixonado pelos mistérios, né? Que até hoje, na verdade, não consegue desvendar do cérebro. Brilhante, né? E aí depois, naturalmente, veio a situação da formação acadêmica, né? E em serviços de residência que tem um grande volume. Hoje em dia a gente sabe que a formação médica ela está um pouquinho cambaleante. Então, escolher bem o lugar onde se faz a formação também acho um bom diferencial aí para a gente conseguir não só ter volume, mas experiências vividas. Que uma coisa é você ter a teoria. Mas quando você coloca para a prática, muitas coisas não estão no livro, né? Então a gente tem que estar preparado aí. Quanto mais experiência você carregar nessa formação, com certeza acho melhor fica o nosso dia a dia, mais fácil desenvolver o nosso dia a dia e com melhores resultados. Muito bom, doutor. E a NOSC, né? Estamos vestidos aqui literalmente com a camisa, onde nós fizemos parte desse voluntariado, conhecemos aí a associação, né? Por meio da Nara, e aí com o doutor também, e uma causa tão linda, cheia de propósitos. Então, eu gostaria que o doutor falasse assim, como que surgiu essa ideia da associação, e o que representa a NOSC hoje, né? Para que o nosso público também entenda um pouquinho o que é a NOSC. Isso, eu queria agradecer, tá, o espaço, né, que vocês estão nos proporcionando, essa luz aí que a NOSC vem ganhando com vocês. E o apoio, né? A gente sabe que não é só nas câmeras, por fora dos bastidores, a gente tem o auxílio de vocês aí, que é muito importante para nós. A NOSC surgiu simples, uma necessidade. A gente está, como diz a linha de frente, na batalha do dia a dia. A gente trabalha aí amplamente no sistema público e no sistema privado. E a gente vê uma diferença colossal entre os dois. Então a gente sabe muitas vezes aí que o que a gente está fazendo, você pergunta, é o melhor a fazer? A gente tem essa resposta, como diz aí, mas às vezes não consegue expressar. Porque falta muita coisa no sistema público, não só na neuro-oncologia, mas eu digo que a neuro-oncologia é uma das áreas médicas que mais sofre com isso, porque um acometimento neurológico, que muitas vezes, por mais recursos que se tem, não consegue evitar, com recursos ele consegue manter uma linha de frente, digamos assim, com o paciente, com a família, por longos anos. E a gente vê que ele não está tendo acesso, seja em medicamentos, seja em técnica cirúrgica, seja em tratamento pós-operatório, ou mesmo segmento. Às vezes não é questão nem financeira, é uma questão de assistência, é uma questão de pessoas lidando com pessoas. Então, o conceito da NOSC aí, basicamente, é pessoas cuidando de pessoas. Naturalmente que exige uma situação financeira, quando a gente fala de equipamentos, de tratamentos, mas a maioria que a gente quer deixar claro aqui a gente precisa de ajuda no sentido de pessoas ajudar pessoas. Aquele pouco tempo que a gente tem, base na formação, que a gente sabe que hoje em dia, talvez o fator mais importante é tempo. Sim. E esse tempo a gente sabe que é precioso e a gente quer aproveitar da melhor forma possível. E o legal é saber que a associação tem esta preocupação, não só com o paciente, né, doutor? E também com a família. É como orientar a família, é como proporcionar um atendimento humanizado para essas famílias, porque quando passa por uma situação como essa, um paciente com tumor cerebral, o que fazer, aonde buscar o auxílio, da onde tirar recursos para fazer o pagamento, que nem sempre a pessoa dispõe de valores, e como o doutor bem falou, nem sempre o SUS, o sistema público, consegue dar esse suporte. Então a associação vem com um papel muito importante, né? E a gente já tem certeza aí que muitos já estão sendo beneficiados com este olhar. A associação ela está engatinhando ainda, como o doutor mesmo comenta, mas tem aí uma trajetória muito importante que a gente vê na vida das pessoas e o que isso vai mudar lá na frente. Então, muitas pessoas serão beneficiadas. Por isso que a gente também faz esse chamamento para você que está em casa nos assistindo. Venha para nós, que venha ser um voluntário. Existem muitas formas de você contribuir com a nossa associação, né? Tu pode participar através de eventos, pode nos ajudar promovendo ações que motivem aí e que incentivem a nossa associação. Então aí a gente gostaria muito de triplicar o nosso número de voluntários e que as nossas ações sejam muito mais efetivas, né, doutor? Com certeza. E nós vamos também deixar aqui na nossa descrição o Instagram da NOSC
E vamos pedir para você clicar aqui, vai abrir aí no seu Instagram, então você começa a seguir e acompanhar as ações que vão ser feitas 2026. Com certeza aí com muitos planos e, doutor, alguns planos que vocês têm, assim, que vocês podem compartilhar aqui com o nosso público também, para 2026. O nosso alicerce principal aqui é a informação. Informação. Que a gente busca, hoje em dia nós estamos vivendo, nós somos bombardeados aí por informações que nem sempre são verídicas, né? Sobre tudo que a gente está lidando com doença, seja qual for, a gente tem que ter uma informação com qualidade e preferencialmente uma assistência combinada. Então o que a gente busca é informação. Muitas das situações que o nosso paciente mesmo aí passa, entra na esfera jurídica, entra na esfera psicológica, a gente não tem nem informação nem conhecimento. Por isso, a gente busca se associar com pessoas que entendam da situação para justamente ter a melhor informação. Com a melhor informação, fica muito mais, não digo tranquilo, né, mas fica um caminho mais linear para a gente ter um tratamento mais adequado. Então, a primeira coisa é a informação. E a gente, desde o começo, busca, através aí de eventos, de simpósios, em focar na educação, não só do leigo, mas principalmente do profissional, né? Saber como lidar, como manejar esse tipo de situação. E em 2026 a gente vem com parcerias com universidades que vão nos fornecer esse alicerce para psicologia, para a parte jurídica. Muitas vezes aí aquele paciente acometido do tumor cerebral é a base da família. Uma vez você tira a base, como é que está o resto da incorporação, da construção? Então, é nesse sentido que a gente vai ter para ajudar também. A parte técnica, a gente, né, trabalha com isso, né? Tem seus limitantes impostos, às vezes pelas condições de tratamento, tem os limitantes impostos pela própria doença, né? Não podemos se enganar que às vezes a lesão cerebral aí, ela é mais forte do que a gente. Mas tudo que a gente busca, se a gente não consegue tratar, principalmente dar conforto. Esse tipo de situação em 2026 vem nessa toada também. Muito bom, muito bom. Kellen, vamos lá, né? Quando você chegou, eu não te conheci ainda, a gente trocou algumas palavras e eu confesso que eu já me emocionei só com as primeiras palavras. Eu também, assim, passei por isso com amigos próximos, então eu sei bem como é essa questão. E eu gostaria que, para nós começarmos aqui, você falasse um pouquinho de você, a Kellen antes e depois do diagnóstico. Então, fique bem à vontade aí para compartilhar a sua história. Edilson, Kelly, desculpa antes de você responder, eu também só quero complementar o que o Edilson falou aí da tua chegada, né? E a gente vê o teu brilho no olhar, um brilho de gratidão de estar aqui. Eu acho que isso não tem preço para quem passou e viveu a situação e tu conseguir fazer uma análise de quem era a Kelly e quem é a Kelly hoje, né? Depois dessa transformação, e você trouxe ainda, daqui a pouco está chegando o meu médico, né? Então, como isso é gratificante e como isso, assim, ó, fica estampado em ti, no teu olhar, a gratidão pela vida, né? E a partir disso, tu sabe, assim, o que tu teve com quem contar e alguém te ajudou para você estar aqui hoje. Então, o quanto vai ser importante você contar a tua história para que as pessoas se motivem e vejam, assim, ó, o como é bom viver. Exatamente. Eu costumo dizer, vou iniciar falando sobre isso, que a minha vida após esse tumor cerebral melhorou muito. Porque eu aprendi a valorizar realmente a vida, né? A gente costuma dizer essa frase clichê, né? Ah, tem que valorizar a vida. Mas eu acredito que a gente só aprende isso quando se passa por uma dificuldade muito grande, assim. Porque o risco de vida todos nós sofremos a todo momento. Mas quando você tem ele ativado, a coisa fica mais pesada. E você aprende muito com isso. Então, eu costumo dizer que o Dr. Marcelo é o meu salvador, né? Ele foi o médico que eu deposito toda a minha confiança, né? E ele que fez a minha cirurgia e faz acompanhamento, né, doutor? Eu descobri o tumor, eu tinha 28 anos. Eu era mãe da Isabela. A Isabela tinha 2 aninhos, não tinha 3 aninhos ainda. Eu não vinha tendo muitos sintomas, digamos assim. Faziam poucos dias que eu vinha tendo a convulsão aura, né? Que muitas pessoas não têm conhecimento. Eu, inclusive, não tinha conhecimento disso. Até que um dia no meu local de trabalho eu tive a convulsão nomeada como focal, né? E fui ao hospital, eles já fizeram uma tomografia
e descobrimos que tratava-se de uma mancha meio grande, digamos assim, ali no meu cérebro, né? E aí já fizemos uma ressonância e tudo indicava ser um glioma de baixo grau. Qual o tumor a gente não sabia, até porque o que mais nos garante é a biópsia, né? E aí eu fui em busca de mais opiniões, assim, opiniões médicas, informações, né? Fiz alguns exames que inclusive não temos aqui em Chapecó, porque me bateu muito assim aquela curiosidade e eu queria, e não só curiosidade, o medo, né? Eu não sabia de fato, ainda não tinha entendido o que eu estava vivendo, né? Então eu sou uma pessoa que eu costumo dizer para os outros pacientes, vão em busca de informações. Primeiramente, vão em busca de informações. Não tenham medo pensando que isso já é a tua sentença de morte. Tem outras possibilidades, né? E aí eu fui em busca de opiniões e aí eu conheci o Dr. Marcelo, fui consultar com ele e fiquei extremamente feliz e aliviada, porque eu tinha em casa o melhor neurocirurgião da nossa região. Eu costumo dizer que desconheço uma pessoa tão bacana que nos passe tanta confiança quanto o Dr. Marcelo. Coloquei o chip nela. Ele dele que eu costumo às vezes brincar, né? Que ele que colocou os meus parafusinhos aqui na. E aí eu optei, então, né? Fizemos a cirurgia, né, doutor? Porque a gente ainda não tinha total certeza de qual era o tipo de tumor. A princípio indicava ser um glioma de baixo grau, isso era a ressonância, né? Após a cirurgia, então, que assim, foi uma das questões que me trouxe muito medo, muito receio, porque eu não sabia como eu iria acordar, né? Havia as possibilidades de deixar várias lesões devido à localização do tumor. A que mais me prendia era a memória, inclusive, mas pela minha filha, né? É algo que me emociona bastante, porque eu era uma mãe, digamos assim, ela ainda era uma bebê, e eu tinha o receio de daqui a pouco sair dessa cirurgia e talvez não lembrar de quem era minha filha, talvez perder esse momento do nascimento dela e tudo isso, mas eu fui em busca da cirurgia com o paciente acordado, que é uma das, digamos assim, é uma das adorações, né? Uma das informações que a gente precisa ter, que tem essa possibilidade. Claro que não é em todos os casos, depende da localização do tumor, né? Mas eu sabia que, no meu caso, seria possível. E como o Dr. Marcelo me trouxe essa opção, eu passei a ter uma confiança maior. O medo, ele estava ativado. Mas eu tinha muita confiança no Dr. Marcelo e nessa possibilidade da cirurgia acordada, então a cirurgia deu tudo certo. Após a cirurgia, então, a gente fez a biópsia e descobrimos que tratava-se de um glioma de alto grau, né? Que é o astrocitoma grau 3. E aí eu tive que fazer, né? Radioterapia, 30 sessões. Inclusive, na fase que eu fiz a radioterapia mais indicada para os nossos casos não tinha ainda em Chapecó, então eu tive que me deslocar para Passo Fundo, passei em torno de 45 dias lá, longe da minha filha, né? Graças a Deus, meu marido me acompanhou em cada passo. E junto eu já comecei a fazer a quimioterapia, né? Que é o temozolomida, né? Que é uma quimio específica para tumores cerebrais. Outro caso, inclusive, que ainda é bastante complicado, né? A gente não ganha ela pelo SUS, então é outra batalha que nossos casos de tumores cerebrais enfrentamos, né? E aí eu fiz 6 sessões de quimioterapia e como seguia tudo estável, né? Eu faço a ressonância a cada 90 dias, a cada 3 meses, né? De acompanhamento. E como estava tudo estável, eu retornei ao trabalho. Isso em março de 2022, né? Já fazem 4 anos e meio que eu descobri esse tumor cerebral. Quando eu retornei ao trabalho, foi passando o tempo, chegando próximo ao final de 2022, novamente tivemos uma etapa muito difícil, porque eu passei a ter uma suposta convulsão, né, com uma frequência muito grande, todos os dias. Cheguei a ter etapas que eu tinha 4 vezes ao dia essa convulsão, então passei a ser muito dependente do apoio familiar, de amigos, né, das pessoas, e do Dr. Marcelo, tanto que o Dr. Marcelo acabou me encaminhando para outro neurologista, né, para a gente tentar solucionar. E aí, em 2023, eu fiz uma internação em Porto Alegre para fazer um exame que não tem em Santa Catarina, né? E aí é que entrou a questão, né?
não tratava-se exatamente de convulsão, e sim crises de ansiedade. Então, eu sempre reforço isso aos pacientes, que a gente tem que ter um acompanhamento terapêutico intenso também. Porque viver um tumor cerebral é um trauma muito grande, né? Eu sempre falo, o risco de vida todos nós corremos, mas quando você está com ele totalmente ativado, esse trauma fica. E mexe muito no nosso emocional. E o acompanhamento terapêutico, assim, ó, é extremamente importante. Ao mesmo tempo, o apoio familiar dos seus amigos é extremamente importante, porque é um trauma, assim, inexplicável, né? O medo de tu não saber quanto tempo você vai viver ainda, né? De não ter um laudo de cura, saber que você nunca vai conseguir ter esse laudo, esse trauma ele fica, mas a gente vai ter que aprender como lidar com esse trauma, né? E eu ainda não sabia. Eu costumo relatar isso para as pessoas, para outros casos, porque hoje eu estou bem. Eu não sei mais o que é ter convulsões. Claro que eu tomo os medicamentos tudo certinho, né? Faço acompanhamento. Mas eu, estando aqui com você, já me faz eu me sentir extremamente bem e orgulhosa de mim mesmo e grata por ter tido a oportunidade de viver essa experiência, porque eu relatando isso a outros casos, eu acredito que ajuda de forma imensa, assim, né? As pessoas já buscar mais informações, né? Ter conhecimento do que realmente está acontecendo contigo, né? E para que a gente tenha também mais segurança, sabe? E a NOSC, quando eu descobri que existia a NOSC, eu, assim, quem me trouxe foi o Dr. Marcelo numa consulta, inclusive ele me convidou, e parece que naquele exato momento eu já quis agarrar a NOSC, assim, porque Abraçou a causa. abraçar a causa, sabe? Porque eu sei o quanto é importante os pacientes terem informações. Eu, quando eu descobri, eu não fazia ideia do que era um tumor cerebral, que existiam tumores benignos, malignos, glioma de alto grau. É muita informação que eu acredito que a maioria das pessoas não tem essas informações, né? Então, é uma novidade muito grande, assim. E eu acho que a nós, que é um alicerce para nos passar mais informações para novos casos, para familiares, né? E a questão do apoio familiar, que a nós que quer abraçar também, eu costumo dizer que, no meu ponto de vista, a minha família sofreu mais do que eu. Assim, porque o meu marido, por exemplo, ele teve que largar tudo para me apoiar, para estar junto comigo, né? A minha filha era uma criança pequena e ela via a mãe dela convulsionando. Ela via a mãe dela passando por momentos difíceis, é como se a mãe dela não estivesse mais ali. Então, eu costumo dizer assim, ó, que o apoio para os familiares, os pacientes, também é de extrema importância. Por quê? Porque eles também não têm conhecimento de nada, né? Tem situações que o SUS ainda nos nega, né? Então, é necessário entrar com apoio jurídico e a gente não sabe nem por onde começar. Então, a nós, que digamos assim, parece que ela veio até mim e é minha missão ajudar. Eu acredito que, inclusive, essa é uma das minhas missões. Se eu sou um caso, já fui um caso de um tumor cerebral, a minha missão também é estar aqui e auxiliar outros casos a ter mais informações, né? E ter mais apoio, seja emocional, da forma que for possível. Toda ajuda é bem-vinda. Kelly, tu traz aí a importância da família, Sim. né? Nesse momento, a família, amigos, ter esse apoio psicológico. E hoje ainda a gente sabe que falta muito essa informação e as pessoas não sabem o que fazer quando se deparam com algo nesse sentido, né? E realmente tu traz aí o que a nós que veio para abraçar esta causa. Então a gente faz aí novamente um pedido para você que está nos assistindo, que tenha disponibilidade para nos ajudar nesse apoio psicológico. Entre em contato com os nossos canais da NOSC, Dr. Marcelo, nosso presidente aí 100% engajado nessa causa, e a gente sabe a importância deste envolvimento psicológico, deste acolhimento para a família, porque realmente a família é o grande alicerce. Se a família não sabe o que fazer, como que vai ajudar o paciente a dar a volta, né? Porque o paciente está ali num momento totalmente perdido. E a família também fica mais desesperada,
que o próprio paciente. Então, a gente precisa fortalecer aí esses canais, este engajamento aí nessa parte de atendimento psicológico. O doutor Marcelo tem buscado aí apoio com as universidades, nesse apoio jurídico do que fazer, porque as pessoas também não têm essa informação. Então, a gente precisa aí nos unir para esta causa que é linda, né? Hoje nós temos a Kelly aqui, que é uma pessoa muito próxima, mas você pode estar com um familiar, com um amigo muito próximo e que tu não sabe o que fazer. O que a gente te diz? Busque por um apoio, busque a NOSC, busque as pessoas que já viveram esta experiência e podem te ajudar a superar isso. Então, o nosso grande papel enquanto voluntários é isso, aonde a gente passa, a gente fala da NOSC. A gente abraçou essa causa com o doutor Marcelo, junto com a equipe ali, com a Nara, e é um dos trabalhos mais lindos que eu já participei. Então, assim, ó, eu sou apaixonada por tudo que a gente fala hoje sobre a NOSC. Estamos aí numa expectativa, o que vem pela frente, né? Porque a gente sabe que o pouco que a gente levar de informação, a gente vai estar auxiliando muitas pessoas que não sabem por onde começar, né? Então, o início de tudo, aonde que é? Com quem que eu vou buscar? Quem é o meu apoio? Aonde que eu busco médico? Quem é o médico de referência? O que vai acontecer comigo? Que é o que você trouxe, né? Tu não Será que eu sabe. posso fazer a cirurgia? Será que eu posso? Carvão, né? Que tipo de tumor que eu tenho? Como que vai ser após a cirurgia? Será que eu preciso fazer a cirurgia agora, já ou não? Então, são muitas informações que no início é importante os pacientes saber onde buscar também as informações. E eu acredito que, inclusive, eu como paciente e voluntária da NOSC me proponho a isso, né? A dar dicas, orientações, né? Como paciente também, né? É importante você relatar a tua história e também passar mais confiança para as pessoas saber que você pode ir muito além. Sim. Sim. E falando assim, doutor, nesses diagnósticos, o doutor pode explicar um pouquinho para nós quais são os tipos mais comuns aí de tumores cerebrais ou de sistema nervoso na nossa região? Só isso deixa eu pegar o Ah, telefone sim. da Kelly, porque não à toa que aquela é a nossa porta-voz praticamente aí da NOSC, porque essa vivência, né? A gente tem a vivência técnica, a vivência do buscar e que tem de novo, digamos assim, mas toda essa vivência do dia a dia, né? A gente muitas vezes nem fica sabendo, nem toma conhecimento. Conforme a gente vai tomando conhecimento que surgiu, né? Foi um dos embriões aí da nossa NOSC. E quando a gente fala de jurídico, né? Deixar bem claro, não é uma situação de nós vamos entrar contra o Estado, vamos entrar... Não. Não é nada disso. A NOSC vem com a ajuda de todo mundo que se engajar para suprir elas. A gente sabe que também tem déficits, não é fácil para a medicina complementar, privada, quanto mais para a pública, acompanhar todos esses avanços que a gente tem, graças a Deus tem, né? Em relação aí aos tumores em geral, não só o tumor cerebral e outras doenças, sabe? Então é nós que vem para suprir essa lacuna, nós tentar aí não ficar reclamando e sim, vamos ao ponto, vamos tratar como, né? Por isso que a gente precisa de ajuda, seja de tempo, seja financeira, seja como puder ajudar. A questão da cirurgia acordada também, que a Kelly frisou bastante também, é bem importante nós frisar que realmente não é todo mundo vai fazer, mas quando tem indicação, é um outro horizonte. A gente tem um controle quase que total aí das ações, admite muitas vezes, como a gente conversou, né, algum déficit temporário, mas que a gente sabe que durante o monitoramento a gente chega no limite, e a gente sabe que até hoje o melhor tratamento aí é a melhor cirurgia possível, né? Não é químio, não é rádio. Se a gente conseguir fazer a melhor cirurgia, isso passa inevitavelmente hoje por monitoramento, não tem sentido, né? Nós fazer uma cirurgia para o paciente ficar debilitado. E se ficar debilitado, a gente sabe, com muita tranquilidade, né? Assusta um pouquinho no começo, mas que esse déficit será temporário. Na ampla maioria das vezes, claro, né, que existem as exceções. Em relação aos tumores, né? A gente fala tanto de tumor cerebral, mas o tumor que a gente mais trata é metástase. Isso no primeiro momento pode soar um pouquinho, né? Mas, poxa, o tumor cerebral que mais trata metástase. Mas isso também significa o avanço, esse avanço que nós comentamos e estamos tendo na oncologia em geral. Poucos anos atrás, a gente tinha situações aí que um diagnóstico de metástase cerebral era igual a 3 meses de vida, e a gente sabe que isso aí mudou radicalmente. Por quê? Porque houve um melhor controle sistêmico, ou seja, todas essas pesquisas e medicações que nós estamos vendo aí estão controlando melhor a doença no corpo, e a gente sabe que alguma outra vai escapar para a cabeça. Então, cada vez mais nós estamos vendo metástase cerebral, e isso vem acompanhado também o melhor tratamento.
Tem só cirurgia para metástase? Não. Hoje em dia tem outras modalidades de radioterapia que a gente pode utilizar, que às vezes são minimamente agressivas, e é importante frisar que, né, porque a Kellen teve essa situação, que uma lesão do mesmo tipo, mesma localização, vai ser igual. Depende muito do comportamento, depende muito da localização e da pessoa, né? Não é todo mundo também que pode fazer anestesia acordado, e tem pessoas também que, vamos fazer acordado. Mas, no entanto, quando vai fazer o teste, né, não é uma coisa que, vamos fazer acordado, vamos lá direto para o centro cirúrgico, né? Tem uma bateria de testes aí antes da cirurgia para ver se há condições de fazer. Pensando somente em tumores cerebrais, a gente sabe que, ao mesmo tempo que é o mais comum, ele acaba sendo mais agressivo, que é um tumor aí chamado glioblastoma, onde a gente tem aí inúmeras pesquisas, o que mais tem pesquisas aí dentro da área da neurologia, eu arrisco dizer, e que a gente não tem um caminho ainda, né? Porque quando você parece que descobre um caminho, você vai tentar bloquear aquele caminho, o tumor é mais esperto que a gente, como diz, e fura essa barreira e continua se apresentando aí como o maior desafio atual da neurologia, ao passo que gliomas aí de baixo grau, tivemos uma notícia muito interessante aí esse ano, foi autorizado no Brasil já tratamentos para glioma chamado IDH mutado. Uma coisa que nós não tínhamos até então, mudou aí sobrevidas, né? Um estudo muito elaborado para gliomas grau 2, aí, então ainda carece algumas pesquisas em grau 3, mas esse seria o nosso dia a dia: metástases, glioblastomas, gliomas IDH mutado e, claro, né, tem os tumores benignos, aqueles que você vai lá, tira e está resolvido, como é o caso do meningioma, tumores de hipófise, onde na ampla maioria das vezes aí, uma cirurgia com ressecção total, a gente consegue um bom controle e com uma boa qualidade de vida, que é o que nos norteia atualmente no tratamento do tumor cerebral. E também, doutor, nós falamos do apoio, né, e da família, que é um momento difícil, e o quanto o apoio emocional e social é determinante para o paciente também. Isso para nós aí, isso sim a gente verifica no dia a dia. A gente lida com um grupo muito heterogêneo de pacientes, né? São aqueles pacientes que têm um entendimento da doença, são aqueles que negam a doença inicialmente, são aqueles que não querem tratar, ao passo que a maioria, graças a Deus, é aqueles que querem fazer de tudo. Só que no tumor cerebral, diferentemente, por exemplo, de mama, pulmão, melanoma, muitas vezes o paciente não está nas melhores faculdades mentais, não está em condições físicas de exercer essa vontade, ou mesmo a independência de exercer sua vontade. Então, o acesso, o apoio familiar ou de amigos é extremamente importante. A gente já viu o caso aí da pessoa querer tratar, ter uma conversa querer tratar, mas no dia de fazer a quimio e a rádio não apareceu por quê? Não tinha ninguém para levar. Olha. Então você começa já a perder tratamento por causa disso, né? Aí você faz uma baita cirurgia e o tratamento complementar ele não é executado. Então aí você já começa a perder rendimento no tratamento. Sim. Uma situação já não é delicada, tem tempos para tratar, né? Não é uma coisa que vão fazer agora e vão tratar daqui a um ano. Não, tem tempos certinhos para tratar. São todos tratamentos protocolares. E cada tempo que a gente perde vida. Então por isso Cada que dia é correr contra o tempo aí, né? E existe uma prevenção, doutor, que a pessoa pode, um autocuidado, né? Porque a gente falou aqui no nosso podcast sobre mama, sobre próstata e agora de tumores cerebrais. E nos outros, assim, ó, não que não vai ter, que só a prevenção vai ajudar, mas no caso de tumor cerebral, existe algum tratamento ou alguma prevenção precoce? é muito bem lembrado. Diferentemente aí de mama, pulmão, mama, próstata, agora intestino também, né? A gente tem campanha assim, deve ser feita um rastreio. Mesmo pacientes assintomáticos, valoriza extremamente a história familiar. Nas questões do sistema nervoso central, isso é completamente diferente. Não existem, né, medidas públicas ou de campanha para que faça isso. Por isso que é muito importante valorizar nossos sinais. Auras, dor de cabeças que não passam, convulsão então nem se fala, né? Aí procura de acesso médico imediato, porque exige, isso carece de investigação. Não é sempre, né? A maioria, na verdade, não é tumor cerebral, mas a maioria dos tumores cerebrais se apresentam com situações do dia a dia, um déficit visual, Qual é o sintoma? a confusãozinha mental. Isso vai da criança até o idoso. Olha só. Então, vamos fazer ressonância em todo mundo? Isso a França já tentou fazer há uma década atrás e viu que não valia a pena o custo-benefício. Claro, né? Para quem passou por isso, poxa, se eu tivesse uma ressonância, mas muitas vezes, né? O comportamento dessas lesões, sobretudo mesmo metastáticas ou lesões que nascem mesmo no cérebro, algumas vezes a gente já viu, né? Recentemente a gente já viu pessoas com uma ressonância de 8 a 9 meses atrás normal,
e que 9 meses depois estava para lesão. Então, o mais importante não é ficar fazendo exames toda hora, mas sim valorizar muito os sintomas que a pessoa está sentindo. Olha só, o corpo dá sinal, né? E a gente tem que ficar atento a isso. Dá sinais. E Kelly, como tem sido a sua experiência no voluntariado da NOSC? Se tu puder compartilhar um pouquinho conosco sobre isso. Eu costumo dizer que quem me conhecia antes, eu sempre fui uma pessoa muito envolvida em campanhas, ações solidárias, né? Mas eu não tinha conhecimento, né, do que era ter um tumor cerebral. Até porque eu acredito que não havia ainda campanhas que trabalhavam isso aqui na nossa região, né? E a NOSC me faz ter muito orgulho em poder participar, sabendo que eu fui uma paciente, né, que sou uma paciente que faço acompanhamento, e saber que eu vou poder ajudar outros casos, né? E é de extrema importância, porque, como eu disse, teve muitas informações que eu não tinha conhecimento, e eu acredito que as pessoas, de um modo geral, não tenham conhecimento, tanto o paciente quanto os familiares, né? E a nós que me faz eu ter muito orgulho de mim mesma e saber que eu estou aqui bem, né? Com a possibilidade de ajudar outros casos, né? Então, eu acho que a palavra que mais define é o orgulho. Em saber que eu vivi isso e, ao mesmo tempo, eu posso ajudar outras pessoas que vão viver isso. E o que você diria para aquela pessoa que está assistindo agora, gostaria de ajudar, mas ela não sabe como, né? O que tu diria para ela? Existem várias formas de auxiliar, seja de forma financeira ou de forma voluntária. Muitas vezes você vai dizer que eu não tenho tempo para ir, eu trabalho o dia todo, estudo, não tenho tempo. Sempre tem formas e maneiras de nos auxiliar, até mesmo na divulgação da NOSC, né? Nós precisamos fazer com que a NOSC seja mais conhecida de forma digital e de um modo geral. E vai ter várias ações, por exemplo, daqui a pouco vamos vender uma rifa. Você pode fazer isso hoje em dia de forma digital, de forma online, né? Então, se você dizer, mas eu não tenho tempo, sempre tem formas de se organizar e nos auxiliar. Temos já, digamos assim, uma prévia de um cronograma das ações que serão feitas no próximo ano, e todas elas, seja de forma presencial ou à distância, tem maneiras de nos auxiliar. Agora, até o final do ano, a gente tem algumas ações já programadas, né, que vão estar ali disponível nos nossos canais e que a gente convida você a participar também. E lembrando que é bem importante, que eu vou pedir para o doutor Marcelo falar um pouquinho, para qual o fim dessas campanhas que a gente vai fazer na NOSC, né? A gente vai trabalhar aí com simpósios, com rifas, como a Kelly falou, mas qual é o fim depois do valor arrecadado, né, doutor? Eu acho que é importante as pessoas saberem qual é o trabalho da NOSC nessa questão. A gente vai trabalhar para movimentar, mas qual é a intenção da NOSC com isso? Como a gente comentou, primeiramente a informação, muitas vezes, aí, como a Kelly passou por isso e tantas outras pessoas passam, a hora que vem o diagnóstico é uma bomba, né? Tanto é que ele costuma dizer que a nossa primeira consulta, ela tem que ser repetida, porque tudo que a gente fala fica bom. Alguns familiares aí que entendem, mas o paciente em si acaba não tendo um discernimento adequado da situação, e muitas vezes ao procurar aí internet, coisa e tal, acaba achando desde tratamentos miraculosos, né, até situações aí que não tem o que fazer. Então, tu trabalha do 8 ao 80 muito rápido. Então, o foco da nossa primeiro ano, como a gente falou, também desengatinhando, é a informação. E a informação do que temos para fazer. Claro que, se for o caso, as pessoas optam por tratamentos alternativos, ok. Mas nós temos que ter a situação do o que é preciso fazer naquele caso, que cada caso é um caso diferente. E como ele falou, não é ficar, ser uma bengala para conseguir acesso jurídico, não. É eliminar esse fator e propiciar o que a Kelly viveu, por exemplo, a cirurgia acordada. A gente só tem condições de fazer cirurgia acordada se tiver monitoramento. Aí você pergunta, tem monitoramento? Alguns convênios não têm isso, infelizmente, até hoje. Quanto mais sistema público. São todos os pacientes que se beneficiam? Não. Hoje em dia, você consegue fazer algumas cirurgias sem monitoramento, como se faz atualmente, né? Mas o pulo do gato, como diz aí, é justamente aí nós fazer monitorado. Nem que seja acordado, mas monitorado. O que é isso? A gente, durante a cirurgia, tem um materialzinho, uma canetinha que você vai vendo. A gente consegue localizar, por exemplo, a área da mão, a área da perna, se for o caso, né, acordado, a área da fala, a área visual. Tudo isso em tempo real, com segurança plena. Essa é uma das bandeiras que tenta colocar também no sistema público.
daquele paciente do SUS. E não é só SUS, né, gente? Como ele falou, tem Vários. várias situações aí, vários convênios também que não cobrem isso, então democratizar, digamos assim, esse acesso. Ao mesmo tempo, não é só cirurgia, nós estamos falando, né? Tratamento de radioterapia que a Karin, naquela época que já, graças a Deus, isso foi suprido atualmente, né? Temos tudo em Chapecó. Agora sim. Muitas vezes aí, você tem a radioterapia do sistema público, porém, você precisa de uma radioterapia diferenciada. Não temos também. Outra coisa também, tem situações aí que a diferença entre você indicar um tratamento para radioterapia ou não, atualmente, desde 2021, e com constante progressão e entendimento das doenças, gerando novas classificações, é a patologia. Então, às vezes, aí a gente fica numa encruzilhada. Para nós é sofrido, às vezes, ficar naquele ambulatório. Por quê? Porque, às vezes, falta um exame, exemplo prático da última semana, falta um exame de R$800, você está dentro do sistema público, você definir esse paciente se beneficia ou não da radioterapia. E aí você está no sistema público. Você não pode induzir o paciente a migrar para o privado. Ao mesmo tempo, você tem informação, mas não pode passar. Então, esses desafios do dia a dia que a gente quer tentar eliminar via que contempla, Dr. Marcelo da presidência agora. Depois, possivelmente, vai ter outras pessoas aí coordenando essas ações, né? Mas é importante frisar que é sempre um grupo. É um grupo para tocar a nossa para frente. A gente tem aí, desde advogado, contador, voluntário, TO. A gente conseguiu até formar voluntários que nós não temos nem mesmo no sistema de convênios, nem mesmo no sistema público. O pessoal se engajou. E é bem verdade que a maioria passou por uma situação dessa, né? Quem passa por essa situação, a gente sabe que o olhar é diferente. Então, tudo isso que tentar pular etapas. A gente já tentou várias etapas. Para nós, até nós chegar na NOSC, foram várias etapas. Procuramos aí entidades governamentais, entidades privadas, hospitais. Mas sabe que um motivo ou outro traz empecilhos. Com certeza nunca ninguém se negou a ajudar, mas são empecilhos às vezes legais, empecilhos às vezes financeiros. Então, como descansamos e vamos organizar para colaborar também, né? Não é uma questão a gente ter o conhecimento, a gente vive isso aí no dia a dia, então vamos fazer, vamos tentar fazer pelo menos, né? Por isso que a gente precisa, uma pessoa só, 10 pessoas só, não vão conseguir fazer nada. A gente precisa um engajamento aí de várias áreas, de diferentes tempos, de diferentes questões, para que essa NOSC aí vingue, né? Se só brincar, a Liga Feminina Combate ao Câncer, que tornou essa proporção que tomou, focada naturalmente na missão deles, que é o câncer de mama, que é muito mais prevalente, que tem campanhas de prevenção. Então, o tumor cerebral, então não está nem no top 10 dos tumores, né, em questão de incidência. Porém, são os que mais limitam, um dos que mais limitam. Então, é essa que tem a grande diferença. E a gente precisa, não digo lutar contra isso, mas colocar luz sobre isso, né? Porque a gente precisa ter o diagnóstico. Graças a Deus, vive uma região que é privilegiada. Ele tem um bom acesso ao hospital público, um bom acesso ao hospital privado, tecnologia embargada em ambos os hospitais. A gente consegue fazer. Muitas vezes o diagnóstico não é o problema. Hoje em dia nós estamos tendo muito diagnóstico, por quê? Porque melhorou o acesso dos pacientes à imagem. Hoje em dia você está com dor de cabeça, uma tomografia, às vezes uma ressonância, você consegue fazer. O tratamento, claro, demora um pouquinho, né? Às vezes pelo sistema público, mas você consegue fazer. Acho que a grande questão é o depois. Como fazer o tratamento? Se aquele tratamento que nós vamos oferecer é o melhor, é a primeira pergunta, né? Muitas vezes a pessoa fala, não. E o que nós vamos fazer de diferente? Aí que entraria a NOSC para nós tentar viabilizar o que a Kelly passou nesse monitoramento. E depois, acho que o desafio é ainda maior. Quando você recebe o diagnóstico, às vezes é o melhor. E toda pergunta é o melhor. E a gente sabe que às vezes, né? Algumas vezes sim é o melhor, né? Não tem discussão. O que nós temos aqui e é muito acima da média do nosso pensamento nacional, já estaria bom, mas a gente sabe que pode fazer, responder melhor essa pergunta, o que é o melhor. São aí que entra a nossa para tentar complementar, digamos assim, a assistência com todas as dificuldades que a gente sabe que existem, não só no sistema público, mas no privado também. E doutor, é tão legal assim a gente ouvir, né, o senhor falar com tanto carinho assim, ó, da NOSC, porque a gente sabe que dentro da sua especialidade existe uma demanda muito grande, né? Então o tempo é uma coisa que quase o doutor não tem, mas mesmo assim o doutor tira um tempo para cuidar da associação, né? É participativo. A gente fez algumas ações no qual o doutor ficou ali do início ao fim, carregando caixa, mexendo em, sabe? Então, assim, ó, isso é o mais legal, é de ver, assim, ó, que realmente o doutor não é só
o presidente da NOSC é um membro da NOSC, é um voluntário de fato da NOSC. Então, isso mostra que independente de qual é a posição que nós estamos, a gente pode contribuir. E a gente vê isso e é por isso que a gente tem se inspirado em estar aí motivado aí, né, dentro da associação, para levar realmente a informação, porque a gente vê que o nosso líder neste momento aí, ele é inspirador. Então a gente tem aí essa vontade de fazer acontecer. E aí a gente consegue ver alguém que passou por toda essa trajetória tão bem e ali tão engajada também em fazer este movimento, né? Então, a gente reforça mais uma vez para que você conheça um pouquinho da nossa associação, conheça um pouquinho da nossa história. Se você conhece um paciente, alguém, um amigo, um familiar que esteja passando por isso, nós podemos também te ajudar, mas num apoio, numa orientação, num direcionamento. Daqui a pouco, buscar um profissional, tu não sabe qual profissional buscar, é buscar um profissional que conhece sobre o assunto. Então, isso é extremamente importante, né? Muito importante. E eu ficaria horas aqui ouvindo vocês e falando sobre isso, né? Mas já estamos indo à reta final aqui da nossa gravação. E, Kelly, gostaria de começar contigo. Uma mensagem, então, final para quem nos acompanhou até aqui no podcast. O que você gostaria de que ficasse marcado aí para o público, né? Primeiramente, eu quero convidar mais pessoas a ser voluntários da NOSC, né? Em nosso Instagram, nós temos o link do nosso site. E no site tem um local para as pessoas se inscreverem como voluntários, né? Onde elas podem fazer a inscrição de forma voluntária e depois a gente vai estar direcionando, conversando com essas pessoas para saber de que forma elas podem nos auxiliar. Então, esse é um convite que eu faço a todos que estão vendo aqui o nosso vídeo. E agora, como paciente, eu me sinto muito orgulhosa em estar aqui, né? Feliz e realizada. E gostaria de dizer a todos os pacientes que saibam que tem muitas possibilidades de nós passarmos por essa etapa de nossas vidas, né? É apenas uma etapa e se você conseguir ir em busca de informações, né? Tem a possibilidade de você estar bem e viver a vida da melhor forma possível. Basta você não desistir. Não desistir, não se aquietar. Eu costumo dizer, não podemos nos aquietar, né? Temos que ir em busca de informações, temos que tentar o máximo possível. Claro que sempre com orientação de nossos médicos, né? Eu sempre prezo por isso, o Dr. Marcelo sabe, né, que as opções que muitas vezes a gente tem outras indicações, mas sempre temos que prezar pela confiança, né, dos médicos que seguem nos acompanhando. Mas a vida, ela é cheia de batalhas, né? E essa foi uma delas para o meu caso, e se for do seu, saiba que você vai conseguir superar tudo isso e muito. Muito bom, Dr. Marcelo. Acho que o tratamento do tumor cerebral é um desafio, desde que onde ele começa. Então, esse desafio aí, com certeza não vai ser uma, duas ou três pessoas que vão conseguir nos ajudar a vencer. Então, a nós que veio para tentar democratizar esse melhor atendimento, melhor assistência ao paciente, né? Então, a gente às vezes fica horas, dias matutando como fazer a cirurgia daquela, como fazer a cirurgia daquele tumor, por onde nós vamos entrar, por onde nós vamos, por cá, por lá, como fazer, com quem contar. E a gente tem que dar essa mesma preocupação que a gente tem aqui, né, no pré-operatório, digamos assim, dar toda a sequência dessa atenção. Eu tenho certeza que o radioterapeuta passa por isso, que o patologista, a hora que recebe, passa por isso. A parte técnica a gente consegue suprir, né? Mas acho que uma grande parte do resultado do tratamento, né, como aquele passou, né, vem no entendimento do que está acontecendo, o que pode acontecer, como eu vou lidar com isso. Então, nós associando a parte técnica com essa parte do conhecimento da informação, nasceu a NOSC. E essa nós queremos fazê-la, como estou engateando, mas tem que crescer, tem que ficar adulta, e cada vez mais propiciar, com a experiência que a NOSC e outras pessoas que vão fazer parte da NOSC, vamos proporcionar, para que esse desafio, que muitas vezes é um desafio aí limitante, se torne mais brando, se torne mais agradável e saber que não está sozinho, né? Ah, porque só comigo? Não. Se nós pegar aqui, a gente se assusta um pouquinho com quantas
cirurgias que a gente faz aqui por ano na nossa região. São quase 200 casos ao ano para tumor cerebral. Então não é uma coisa, como não tem essa luz, digamos assim, e de forma alguma você quer assustar o pessoal, não, né? Como a gente falou, não tá nem no top 10, mas saber interpretar. Quanto antes a gente fizer o diagnóstico, melhor é o tratamento, melhor é o segmento. Perfeito. E nós queremos agradecer você que nos acompanhou até aqui. Nos siga também lá no nosso Instagram, onde nós vamos estar mostrando um pouquinho dos bastidores dessa gravação. A Nara, que está nos nossos bastidores, ela vai sair no nosso Instagram com vídeo. E gratidão por esse ano você ter nos acompanhado, porque foi uma baita experiência também para nós, muitas coisas que aconteceram, inclusive a NOSC. E eu quero falar aqui como que foi, rapidamente, né, como que eu conheci a NOSC. Então, por meio da Valned, que me apresentou a Nara, que aí tinha aquele campeonato de beach tennis, Isso. e eu fui, e assim, me engajei, né, com a causa, e eu quero falar não só porque estou na frente aqui do presidente, né, e de pessoas que fazem aí parte, mas me envolver mais com a NOSC, e você também pode fazer isso, conforme a Kellen também falou aqui. Nós vamos deixar os links na descrição para vocês. Agradecemos por mais um episódio e eu tenho certeza que você vai tirar muito proveito aí dessa história que foi inspiradora para nós nesta manhã. E fica aí os nossos contatos e o nosso convite para que você venha até a nós, que você venha conhecer melhor o nosso trabalho, e a gente tem certeza aí o que você vai poder contribuir muito aí na vida de outras pessoas. Nosso agradecimento ao Dr. Marcelo, a Kelly pela disponibilidade, e nos vemos em breve. Até mais!